O terror no SpongeBob confesso que já não é novidade para mim, e acredito que também não seja novidade para muita gente que está a ver este vídeo. Todos nós estamos habituados a ver hijackings de Nickelodeon envolvendo o SpongeBob, teve até hijackings até bem envolvidos em Maçã do Foster e etc. Muita coisa. Eu só não digo mais nada porque senão íamos ficar aqui uma hora a dizer hijackings que houve. Continuando, também tem uma creepypasta famosa na internet que é o Red Mist, que é uma das primeiras creepypastas que eu vi desde que me lembro ser gente, mas há uma creepypasta já antiga na internet, antiga mesmo, no nível do Red Mist. Estou a falar do SpongeBob Bootleg, ou então mais conhecido por muita gente só Bootleg. Um SpongeBob com um corte de frame a um episódio ao que tudo parece, com aqueles olhos de choro, os olhos vermelhos e... Não fiques a pensar porcaria, não é isso. Mas eu só aviso que, infelizmente, o Bootleg não tem muita coisa a se dizer, porque a história é curta e então, por causa disso, eu decidi trazer as duas versões. A versão de uma creepypasta já antiga, que vi por aí, intitulada de Dumped, e a versão também do Vibing With. Assim vocês ficam com aquela noção de conseguir comparar as duas versões. Então, antes de falar do Bootleg, se inscrevam no canal, compartilhem e cliquem no sino para sempre receber todas as notificações de vídeo quando eu posto. Então, sem mais delongas, peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos ver o que se trata de SpongeBob Bootleg. A história original é muito curta de verdade, que diz que o episódio está repleto de glitches e também são esquisitos, para além de ter luzes piscantes. Esta história diz que esta cassete foi encontrada em dezembro de 2004 por um grupo de 5 adolescentes que estavam por aí a vagar pela cidade e que, por alguma razão, um desses adolescentes viu uma cassete no lixo e trouxe para casa para todos verem. Agora, o que se passaram com esses 5 adolescentes? Bem, os 5 adolescentes que viram esse episódio, 4 deles tiveram um fim bizarro e inesperado, e o único que simplesmente presenciou tudo isso foi sobreposto na investigação para saber os ocorridos dos 5 adolescentes. Ele foi investigado por alguns agentes ditos como agentes paranormais, por causa da cassete em si, com a ligação bizarra do destino dos 5 adolescentes, e que também, por conta disso, reza a lenda que essa imagem do Bootleg, se tu veres a imagem a piscar os olhos, tu morres instantaneamente. O conteúdo que estava dentro dessa cassete em relação a essa imagem não foi reportado, aliás, nem sequer foi divulgado. Não temos por enquanto nenhuma razão ou nenhum conteúdo que esse episódio tenha feito para esse destino dos 5 adolescentes serem trágicos. Podemos dizer que está sob o segredo da justiça. Eu sei, a história é muito merda, mas vamos à versão do Vibing With, pois a outra versão parece ser bem mais longa e melhor. Vejam. Esta versão que vou-vos contar, o nome da creepypasta é o mesmo, mas tem um ligeiro detalhe. É chamado de O Incidente de SpongeBob Bootleg. E o episódio original também se passa no episódio chamado Dumped. Aqui mostra alguém a filmar para uma TV a mostrar o episódio. A cena começa com o SpongeBob já triste ou aflito a falar com Patrick que tinha o Gary sempre atrás dele por alguma razão. E o SpongeBob sempre ficava triste, porque afinal ele sempre gostou do Gary. Ele cresceu com o Gary ao seu lado, o animal de estimação dele. Ele estava sempre a chorar. O episódio continuava normal como o original, até mesmo na cena do SpongeBob perguntar quais detergentes que ele queria. Mas aí começa a coisa estranha. A logo da Nickelodeon é suja por uma tinta preta, que é o que parece, e em seguida o símbolo desaparece com essa tinta jogada na tela. O SpongeBob então estava prestes a chorar e... Bom, como vocês viram, coisas estranhas apareceram com o SpongeBob, o rosto dele a ficar bizarro e distorcido. Pelo menos aqui posso dizer que este aqui tem boca, ao contrário da outra versão, né? Então, depois daquela bizarrice do rosto do SpongeBob com ruídos esquisitos, o episódio corta para uma cena em que SpongeBob está olhando para baixo, no escuro,
e surge uma voz e vou-vos dizer o que essa voz fala. Para de mentir para você. Você não consegue viver sem o seu caracol. Você viveu a sua vida inteira com ele. Você não está ajudando a esse ponto, esponja. O episódio volta ao normal como se nada tivesse acontecido. Mas aquelas mensagens, o que significam a meu ver? O próprio episódio já fala que o SpongeBob tem medo de perder o Gary, por isso o desespero dele. Aquelas vozes que ouvimos, eu penso que já sejam as vozes da sua consciência, que estão a tentar avisar quanta importância o Gary tem. Pergunto se ele já estava a desistir do Gary, porque é o que as vozes dão a entender, mas vamos seguir. O Patrick fala e fala como se tentasse explicar que agora o Gary sente-se melhor com ele e que os tempos mudaram. E o SpongeBob? Bem, o SpongeBob ficou mais depressivo que antes, mas as próximas mensagens que surgem vão ser decisivas para entendermos o contexto. Que triste, até o seu caracol acha que você é patético, sua esponja carente. O seu amigo de longa data que está com você desde os seus anos mais novos de vida te deixou até encontrar alguém melhor que você. Tá vendo quão patético sou, rapaz? Você entendeu? A cena volta ao normal e acaba assim sem mais nem menos. Nessas mensagens agora, podemos concluir que o SpongeBob foi abandonado pelo Gary, ou seja, está a ser abandonado por toda a gente. Não sei quanto ao Patrick, mas do Gary, essas mensagens levam a entender esse contexto. E essas vozes de consciência do SpongeBob são o que chamamos de vozes negativas. Todos nós temos, todos nós usamos essas vozes que nos deitam abaixo, seja por alguma escolha ou seja por algum pensamento negativo. No episódio original, o Gary só estava com o Patrick por conta do que ele vestia, mas aqui parece que nós temos aquela noção que SpongeBob pensou tudo isso em relação ao Gary, mas a pergunta que persiste é que parece ser uma voz bastante cruel e agressiva por sinal. Entre as duas versões, nós vemos que são histórias completamente diferentes, mas eu pergunto de como seria se misturassem essas duas histórias. Por exemplo, que o que foi filmado foi pelo tal adolescente que presenciou. Levou a cassete de tudo após o ocorrido e usou isso como prova para investigações, sem contar que dizem que no frame tem uma lenda que a pessoa morre se SpongeBob piscar. Então, vais aguentar a agonia dessa imagem? E mais uma coisa que quero dizer aqui. Se tu tens vozes negativas que te deitam abaixo e fazem tudo por tudo para te desencorajar a realizar algum sonho teu, ou seja, alguma outra coisa, não ouças essas vozes. Mantém sempre essa confiança dentro de ti. Afinal, só tu poderás trilhar o caminho que desejas. As vozes negativas vão ser sempre desse jeito igual ao do bootleg. Então, para quem está a ver este vídeo, por favor, não desistas. Não desistas dos teus sonhos e enfrenta qualquer medo, custo que custar. O que importa é realizar o sonho que mais queiras realizar na tua vida. Nunca deixes ser incluído por vozes negativas da tua cabeça. Confia em mim. É a pior coisa que tu podes deixar. Então, esta foi a creepypasta do SpongeBob Bootleg. Eu decidi contar estas duas versões porque, para além as duas versões terem histórias um pouco diferentes, eu acho criativo o quanto o Vibing With tentou fazer meio que um retake do Bootleg a melhorar as histórias. Já vimos isso no Red Mist, Happy Happy, Tails Doll, Grieving e outras histórias, fora os retakes que estão por vir, né? Também assim como no meu vídeo passado que fiz da Pudding, aqui o Bootleg foi a mesma coisa. Ganhou mais repercussão também por conta do modo do Red Mist que fizeram no FNF. Agora, há aqui uma coisa que eu quero explicar e ao mesmo tempo dizer o porquê que uma certa teoria está incorreta. Vamos lá.
Há uma teoria por aí a rodear que dizem que Red Mist, Bootwag e o Ice, que eu também trouxe aqui no canal, tudo se passa no mesmo universo e que o responsável seria o peixe do Ice que tem o nome de Nickelodeon. E eu não preciso dizer o quão incorreto está essa teoria, porque assim, as três histórias são completamente diferentes uma das outras, e as histórias ou tragédias que acontecem nada têm relação com outras creepypastas. Afinal, existe uma wiki de creepypastas de SpongeBob, e se formos atrás dessa teoria, então todos se passam no mesmo universo, o que não faz o menor sentido. É a mesma coisa dizer que uma anomalia surgiu no Pokémon e que causou todas as creepypastas que conhecemos no universo. O mesmo acontece aqui, por isso que não faz sentido essa teoria. É só a minha opinião. De resto, eu não acho boa, mas também não acho má esta creepypasta que acabei de vos contar, e confesso que a própria imagem causa um desconforto inexplicável. Um SpongeBob no escuro a olhar para ti, ainda mais sem boca. A história, para além de ser muito curta, é muito confusa e não é lá das melhores, isso no meu ponto de vista. Mas digam a vossa opinião aí nos comentários sobre o Bootwag, o que é que vocês acharam? Se gostaram do vídeo, cliquem no like e subscrevam no canal para ver se chegamos aos 1000 subscritores ainda este ano. Então para mim é tudo, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!